Eu tenho uma proposta pra você aqui. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu vou resumir pra você numa timeline, porque eu sei como é que é. É notícia pra caramba, cara. É uma atrás da outra, é uma em cima da outra. Aí você vai assistir a live é longa, aí pega um trecho, não pega outro. Então eu vou resumir neste vídeo aqui exatamente o que aconteceu em ordem cronológica. E aí a gente vai colocar aqui informações que já estavam públicas, informações que só chegaram agora ao conhecimento público. E eu quero que ao final desse storytelling, você me diga se a minha conclusão ela está certa ou eu tô louco. Eu vou te mostrar aqui exatamente o que aconteceu e você me comenta aqui o que você acha dessa conclusão. Para você que estava em Marte e não sabe o que aconteceu, eles apreenderam hoje, numa operação da Polícia Federal, apreenderam o passaporte do Bolsonaro. Isso aqui é quase que um aquecimento para prender o homem. Destituíram militares do cargo. Isso nunca tinha acontecido na história. O ministro do STF pegar e falar assim, esse cara tá num cargo aí do militar, tire ele do cargo agora. Isso nunca tinha acontecido. E prenderam diversas pessoas preventivamente. Inclusive, o senhor Valdemar da Costa Neto, do PL, foi preso em flagrante, porque ele estava com uma arma, teve uma busca e apreensão na casa dele, ele estava com uma arma, com o registro vencido em nome de outra pessoa, em sua posse e foi preso. Quer ver outra curiosa? Em Goiânia, militar desmaia quando descobre ser alvo da Polícia Federal. Olha só, esse militar era justamente da área especializada, tá, de operações especiais psicológicas. O cara que supostamente é o especialista em inteligência emocional. A polícia chega na porta do cara, o cara desmaia. E claro, hoje nós tivemos acesso às mensagens do celular do Coronel Cid, que eu vou te mostrar aqui inclusive. Beleza? Já deixa o like no vídeo, como você pode ver, eu tô fazendo uma experiência aqui. Vamos ver se esta iluminação fica legal ou se com essa luz aqui acesa, até vou mostrar aqui pra você, fica melhor. Ou você prefere assim, ou você prefere deste jeito. E você me diga o que você acha. Vamos lá? Eu vou começar essa história te colocando a par de um cenário antes de chegar no ano de 2022. O cenário é o seguinte. Em 2014, começam a surgir os movimentos pró-impeachment, inclusive o MBL. O MBL tinha uma tese, olha, nós queremos um Brasil mais livre, liberal, etc, etc. E para isso nós precisamos tirar a Dilma da presidência, nós precisamos do impeachment. Qual é a tese do MBL? Nós vamos conseguir tirar a Dilma do poder através da ferramenta constitucional impeachment. Então é um trabalhão. Tem que ir lá, convencer deputado, fazer manifestação. É difícil, mas esse é o caminho. Nessa época, o Olavo de Carvalho, ele tinha uma outra tese. Ele dizia o seguinte, há de se tirar o PT do poder com armas. Então tem que entrar lá um cara, e o exército, e fechar o Congresso, e fechar o STF, e tem que ter ditadura militar. Essa era a tese do Olavo. Tá? Ou seja, quando a gente fala Felipe G. Martins, todos esses, o Eduardo Bolsonaro, o Carluxo, todos esses caras influenciados pelo Olavo, nós estamos falando de pessoas que desde 2014 queriam um golpe de Estado. Quem era o Bolsonaro nessa época? Para essa galera olavista? Ninguém. Tá? O Bolsonaro, inclusive, nessa época, para nós também não era ninguém. Ele nunca participou, nunca organizou, nunca liderou nenhuma manifestação, nenhuma articulação para ter impeachment, nada. Inclusive, quando teve a famosa foto do impeachment, tá vendo? Essa foto aí que tá todo mundo coisinho, que foi quando foi protocolado o pedido de impeachment com o presidente da Câmara, o Bolsonaro meio que apareceu de arroz de festa lá. Apareceu ele e o Eduardo, vou tirar foto aqui, tá. Somos amigos, tá tudo certo. Todo mundo sabe o que aconteceu depois. Dilma caiu, veio o Temer, tal, 2018, Bolsonaro ganha a eleição, 2019, Bolsonaro assume, e aí uma outra coisa que provavelmente você não sabe ou você não lembra. Em maio de 2019, uma página pequena chamada Lobos Patriotas Brasil, ou Brasil Lobos Patriotas, um negócio assim, eles organizaram uma manifestação pedindo o fechamento do Congresso e pedindo o fechamento do STF, em maio de 2019. A ideia dessa manifestação foi crescendo e o MBL foi contra. Não, isso aqui é golpe, isso aqui não pode. Foi quando teve o racha do MBL com o governo Bolsonaro, que aí isso aí escalou, ficou gigante. Ali teve o rachão mesmo, ali teve briga, tá? Que teve o derrete MBL, tudo aquilo. Beleza? Ou seja, logo no início do governo Bolsonaro, você tinha ali, de fato, tá? Um apego, um afago a esse discurso golpista. Beleza? Ao longo do governo Bolsonaro, várias vezes,
ele flertou com esse discurso. Você quer ver um exemplo? Isso aqui é no dia 7 de setembro de 2021. Ele vai lá e vai fazer um discurso, né, no aniversário da independência do Brasil, e ele simplesmente fala isso daqui, ó. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Sempre esse discurso, sempre esticando a corda. Você fala, isso aí não tem nada a ver, Arthur. Isso aí ele tava... Ah, não tem nada a ver? Você lembra disso daqui, ó? Isso aqui aconteceu logo depois do discurso do Bolsonaro. Isso foi no dia 17 de setembro. No dia 9 de setembro de 2021, acontece isso daqui, ó. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa carreira, com o Evaldo, e conseguimos. Fizemos parte dessa. Conseguimos, estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Está aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos. E passo essa notícia para você. Aí eu pergunto para você, quando isso aconteceu, sabe o que o Bolsonaro fez para minar esse tipo de fake news? Sabe o que ele fez para desmentir isso e falar, pessoal, parem de cair nessas mentiras? Nada. Ele deixou isso ficar se retroalimentando. Sempre foi um governo que flertou com esse tipo de discurso. Beleza, o governo continuou, tal, chegou em 2022, o ano eleitoral, certo? Eu quero lembrar que o Bolsonaro, no meio do caminho, indicou o Cássio Nunes, que foi o homem que deu o aval, foi o voto de Minerva, era uma turma de 5 ministros, 3 contra o Lula se eleger, se candidatar, e 2 a favor. Esse aqui se aposentou, o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes, que veio para esse lado, e aí formou maioria para que o Lula se candidatasse. Aí teve aquela famosa declaração do Eduardo, o Lula solto, o Lula elegível é bom para nós, né? É bom para nós, né? Porque eles queriam realmente disputar com o Lula. Beleza. Em 5 de julho de 2022, tá? Estes senhores fazem uma reunião, então vai lá o Bolsonaro, o Mauro Cid, o General Helena, eles fazem uma reunião, e o vídeo desta reunião, tá? Eles gravaram isso em vídeo. O vídeo dessa reunião foi encontrado no computador apreendido do Mauro Cid, mas vamos lá. Nesse mesmo dia, nessa mesma reunião, o senhor General Augusto Heleno diz o seguinte, aspas, não vai ter revisão do VAR. Então o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Ainda ele diz o seguinte, ó, eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos mais poder falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso pra mim é muito claro. O General Heleno, dia 5 de julho de 22, já entendendo que o Bolsonaro ia perder a eleição, meu irmão, antes da eleição nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa. Daí, no dia 7 de setembro de 2022, o Bolsonaro faz o seguinte, a agenda de Bolsonaro registra a reunião com ex-ministro da Defesa no dia em que apresentou a comandantes a minuta do golpe. O que aconteceu? Na agenda oficial do Bolsonaro, ele fez uma reunião com o ministro da Defesa na época, Paulo Sérgio Nogueira, tá? E aí participam várias outras pessoas, inclusive o Felipe G. Martins, que entrega ao Bolsonaro a minuta do golpe. A minuta do golpe, inclusive, apreendida, né, diz o seguinte,
Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito do Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, não é exatamente o que o Bolsonaro vem falando há anos, dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem com 3 pontinhos. O que são esses 3 pontinhos? Hein? O que é isso daqui? Com o quê? Com paz e amor? Com democracia? Nesse mesmo dia, 7 de setembro, o Bolsonaro faz o seguinte discurso na Paulista. Uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Você vê que é o seguinte, o Bolsonaro nesse discurso, ele começa de um jeito, aí a galera começa a gritar, ele começa a escalar, Alexandre de Moraes, seu canalha, acabou teu tempo, sai daí, dararara. E a gente até falou na live hoje, se você pegar uma pessoa que não entende o que tá acontecendo, parece que o Bolsonaro é um cara da oposição. Ele é o presidente da República. O cinismo é tanto que ele chega a dizer o seguinte, chega de preso político no Brasil. Ué, mas por que ele, que é o presidente, não dá o indulto? É inacreditável. Mas enfim, você vê que o cara ali se escalou. Teve reunião, apresentou a minuta do golpe, depois fez lá a manifestação falando que Alexandre de Moraes não sei o que lá. Sabe o que acontece no dia seguinte, dia 8 de setembro de 2022? Ele liga pro Temer. Temer, escreve uma carta aí pedindo desculpa pro Alexandre de Moraes. Você lembra disso? Você lembra disso? O pessoal da Jovem Pan, eu lembro que na época o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo ficaram perdidos. Não tinha nem o que falar. De novo, o cara dá um sinal pra você e nos bastidores ele faz outra coisa. Daí acontece o seguinte. No dia 2 de outubro de 2022... tem o primeiro turno das eleições. O que acontece? Você sabe, vão lá, Bolsonaro e Lula pro segundo turno, sendo que o Lula era o favorito. Aí já bate o desespero. Aí, meu irmão, começa isso daqui, ó. Isso aqui é uma mensagem do celular do Mauro Cid, tá? Com o conhecido como Cavalo, né? O Cavalieri é o nome do cara aqui, né? Olha esse diálogo. Espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo, diz ele pro Mauro Cid. O Mauro Cid diz o seguinte: eu também, se não estou preso. Olha essa mensagem, irmão. Olha essa mensagem. Isso aqui. O cara tá assumindo que ele sabe que ele tá cometendo um crime. Do que eles estão falando? Eu vou te mostrar. Aí ele continua. Conseguiram plotar? O Mauro Cid responde: nada. Nenhum indício de fraude. Aí o cara manda só o joinha aqui, ó. Ou seja, entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, tem uma mensagem do Mauro Cid falando com o tal do Cavalo, dizendo: olha, cara, se a gente não souber o que a gente tá fazendo, eu tô preso. Mas aí, conseguiram plotar? Nenhum indício de fraude. No dia 30 de outubro de 2022, tem o segundo turno das eleições, e o que acontece? O Lula ganha. Daí, meu amigo, você lembra que o Bolsonaro fez aquele discurso, né, da derrota, super esquisito, né, estranho, dando uma recuadaça. Né? Não, veja, a gente não pode agir como a esquerda sem depredar nada. O que acontece no dia 1º de novembro de 2022? Essa fake news aqui, ó. Quem é que não lembra desse vídeo aqui, ó? Vamos sair agora. Já chegou aqui. Vamos. Calma aí. Foi. Presta atenção, gente. Olha o que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção.
pedindo agora, através do senhor Wilson Perossaula, brasileiro, divorciado, advogado, Belo Horizonte, papapá, ali, esse linguiça, principal. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Deixar bem claro aqui, todo mundo está filmando, gravando. Eu não sou líder nenhum. Ninguém é líder. Os caras, simplesmente falando, não, o Alexandre de Moraes vai ser preso. E a galera continuava acreditando e o Bolsonaro continuou alimentando isso daí. Olha só o que acabou de se tornar público. 2 dias depois desse vídeo, isso foi no dia 1º de novembro, no dia 3 de novembro de 2022, o senhor Mauro Cid manda um áudio pro Ferreira Lima dizendo o seguinte, dá uma olhada nisso daqui, ó. Cara, esse é o grande problema de tudo. Essa tal da prova aí, a gente tem 1 milhão de provas já. Acho que só eu conversei com uns 10 caras que tem provas cabais que foram, né? O Coronel Câmara, o FE, que tu conhece, já deve ter conversado com uns 200. A gente analisa tudo, vai falar, leva tudo pro MD, traz especialista e não tem prova nenhuma. São números que realmente parece que só que você não consegue dizer o que houve, né? Não tem nada, né? A gente, né, para esse segundo turno fez muito mais do que isso e não teve nada, nada que você pudesse dizer, olha, teve um movimento, né? É diferente aqui nesse sistema aqui. A gente conversou com esse cara aí que fez essa análise aí. E tá difícil tirar alguma coisa. Tá difícil ter alguma prova. Porque assim, na verdade, tudo tem uma justificativa. Tudo, mas tudo tem uma justificativa. Isso aqui por causa disso, isso aqui foi feito assim por causa disso, isso aqui é assim por causa disso. Por mais que os números estejam esdrúxulos demais, tá difícil encontrar algo que você consiga ter substância. Se a gente não conseguiu dar substância para as inserções de rádio e TV, que era uma das coisas mais esdrúxulas e aparentes, quanto mais das outras coisas. Aí, o Ferreira Lima, ele tá falando o quê? Eles estão procurando fraude de urna e não acham. Aí, diz o Ferreira Lima aqui, joga o toalha então, foi tudo errado? Eu sei que tentaram levar até o fim sem quebra institucional, mas foi tudo fora da lei do lado de lá. Chega, irmão! Eita, vai fazer o quê? Porque o rapaz fica falando, não, isso aí você tem que fazer, você tem que ir lá e pôr um teste efetivo, uma coisa objetiva mesmo com um cidadão votando. Aí ele diz o seguinte, o Mauro Cid, isso é áudio do Mauro Cid. Isso foi feito no dia da eleição em algumas cidades, em algumas urnas. Foi feito o tal do teste de integridade das urnas, que foram colocadas do lado. Elas foram testadas como se fossem eleitores normais votando, que era para o sistema poder identificar, não identificar o que está sendo testado. E porque às vezes tem algumas chaves que digam, você está sendo testado, você não está no local onde deveria estar, né? Então o procedimento foi o mesmo. E não foi pego nada. O áudio do Cid diz exatamente isso, para você ver como as coisas são irônicas. Neste mesmo dia, no dia em que o Coronel Cid mandou este áudio, foi o dia do hino do pneu. Os patriotas, feitos de otários por essa gente, estavam cantando um hino para um pneu. E nessa época, cara, a gente denunciou, a gente falou, para de acreditar, não tem fraude, o Bolsonaro não vai fazer nada, ele não vai prender Alexandre de Moraes, ele não vai dar golpe de Estado, eles não vão conseguir fazer nada, parem de acreditar em mentirosos. E a galera continuou acreditando, continuou na chuva, continuou no sol, continuou tomando borrachada nas costas, continuou tomando spray de pimenta na fuça. E nós é que somos os traidores. Sabe o que teve no dia seguinte? O patriota do caminhão. Daí, no dia 15 de novembro de 2022, veja só, já tinha tido o hino, já tinha tido o patriota do caminhão, olha essa troca de mensagens. O Joey diz o seguinte, depois apaga. Opa,
Manda uma estimativa de valor total. Hop, ok, aquele valor de 100 se encaixa nessa estimativa. Preciso urgente, ok. Incluindo, ele fala incluso, né, mas é inclusive, né? Vou transformar o material em dinheiro, além da locomoção. Ou seja, mesmo vendo todas essas maluquices, todos esses excessos, o Coronel Cid estava articulando financiamento robusto para continuar com essa palhaçada. Eu lembro, irmão, que quando eu discuti com o Monark isso, eu falei para ele, amigo, você não está falando de pessoas espontaneamente mostrando a sua insatisfação com a República, não é isso. Você está falando de uma coordenação organizada, hierárquica, de cima para baixo, para usar inclusive empresários e dinheiro para financiar, tá, uma tentativa de golpe de Estado. Para de ser ingênuo, para de cair nesse papo. E ele não ouviu. No dia 19/11, tá? O Cavalo diz o seguinte, o Cid fala pra ele, o problema tá aí, estamos muito disciplinados. E aí o Cavalo manda um áudio pro Cid. Velho, eu tô entendendo o plano aí, né? De dar uma saída aí pro inimigo que tá encurralado. Mas eu não vejo isso com bons olhos. Ele vai bancar, vai pra cima e não vai arregar. Estão dando uma chance pra ele sair, né? Sem que ele seja responsabilizado como responsável por essa fraude, né? Mas não vai dar certo não. Ele deve estar muito pressionado aí pelos mandantes aí dessa coisa toda, sendo chantageado, ele não vai aceitar. Então a gente vai ter que ir pro pau mesmo, infelizmente. Essa saída que vocês deram a ele, permite que eles se organizem e ataquem de outras maneiras. Você sabe bem que o cabeça é apenas um pau mandado. Se pouparem o lobo, podem ter problemas mais graves à frente. Você sabe disso. Você e sua família, inclusive. E o Mauro Cid responde, eu sei. No dia 23/11, tá? Alguns dias depois, o senhor Rodrigo Constantino, veja a timeline toda que eu tô construindo, veja o que estava acontecendo, veja toda essa salada. O senhor Rodrigo Constantino faz o seguinte tweet. Gato, lesma, ornitorrinco. Ah, ele só colocou ali, né, 3 nomes de animais. Ah, não, ele não tá falando de GLO. Ele não tá instigando golpe institucional. Ele não tá fazendo, porque aí depois falou, não, eu jamais apoiei isso. Jamais apoiei isso. Você vê que quando você coloca na timeline, tudo faz sentido. Falando nos influenciadores que estes estão soltos. Aqueles senhores enganados, né, que foram lá fazer o dia 8 de janeiro, esses estão presos. Agora o senhor Rodrigo Constantino e esse outro que eu vou dizer estão soltos. Olha o que acontece no dia 29 de novembro de 2022. O Cavalo diz o seguinte, espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo pro sacrifício. Mauro Cid manda o seguinte, cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, né? Porque escreveu a Carta Veja. Foi pro Conselho de Justificação porque botaram na conta dele aquela operação pra explodir Guandu. Se fudeu a vida toda. Então ele sabe o que é. A gente viu que ele sabe, né? Aí o Cavalo diz o seguinte, fala com o Cid também, pois já pode estar com o Paulo Figueiredo. Não divulgar nomes, somente a quantidade. E Paulo Figueiredo, neste mesmo dia, o Paulo Figueiredo faz o seguinte tweet. Como antecipei ontem os pingos nos is, a carta dos oficiais militares da Ativa já circula em grupos de WhatsApp de militares para coleta de assinatura. Falarei mais na edição de hoje dos pingos nos is e também na minha participação logo mais no programa Pânico. Nos vemos lá. Ou seja, o senhor Paulo Figueiredo, ele tinha interlocução direta com toda essa cúpula, tá? De militares e pessoas, de fato, articulando um golpe de Estado. E ele falava abertamente. Tem de ter um golpe de Estado no Brasil, tem de ter guerra civil. Ele falava abertamente. E esse cara tá solto. No dia 7 de dezembro de 2022, houve isso daqui, ó. Você vai lembrar muito bem disso daqui. O pessoal do canal Hipócritas, aquele Bibi, fez o seguinte vídeo. Ele fez uma live. Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7/12 de 2022, hoje, e do Presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8/12 de 2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional e dessa forma estabelecemos a data de 10/12 de 2022 para a tomada de Brasília
e a paralisação de todo o Brasil. Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A partir dessa data, 10/12/2022, estaremos organizados em milhões de patriotas, reivindicando que o nosso país seja devolvido a quem ele pertence. O povo em Brasília, esperamos que a partir desse dia, enquanto durar este movimento orgânico, popular e democrático, as forças auxiliares, que também assistem há anos o autoritarismo judicial. Vamos lá. Sabe o que o Bolsonaro fez com este menino, né? Brincando de articular um golpe de Estado, de verdade, com data e hora para acontecer, ele chamou o senhor Bibi pra casa dele. Quem é que não lembra disso? Ele e o Oswaldo Eustáquio. Não, vem aqui em casa. Aí o Bibi saiu da casa do Bolsonaro e fez essa live com esse trecho aqui, ó. Na reta. Esse cara, ele é um herói nacional. O povo deve, aplaudir esse cara pelo que ele tá fazendo, que ele vai fazer. É isso que eu posso falar pra vocês. Não fiquem falando mal desse cara. Não fiquem falando que ele é frouxo. Vocês não sabem o que esse homem tá fazendo. Parece uma criança, né? O perigo que ele tá colocando ele e a família dele. Vocês entenderam? Então, nada de desanimar. Se desanimar, a gente não acreditar. E quem não acreditar vai quebrar a cara na frente. O Arthur do Mamãe Falei já falou. Eu quero. 2 que eu vou mandar vídeo pro Arthur do Mamãe Falei e pra Janaína Pascoal. São os 2 primeiros, Alexandre Frota também. São as pessoas que estão falando que o Bolsonaro não tá fazendo nada. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria e sempre lutou. Porque espera. Continua. Tô esperando até hoje. É questão de dias. As coisas vão pegar. Entendeu? Se cuidem. Vão pra rua, lute. Não desistam. Isso eu posso falar pra vocês. Bolsonaro é um cara sério. É um cara que tá disposto a morrer pelo Brasil. E a gente sabe que são poucos os homens que estão fazendo isso. Se ele levantar a espadinha, eu sei que são poucos homens que ele vai olhar pra trás e vai estar com ele. Esse homem é um homem honrado. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou o Bolsonaro lá. Não é qualquer pessoa que aguenta o que ele aguenta, não. Então nada de ficar falando, que o Bolsonaro não faz, que o Bolsonaro... Não, esqueçam isso. Entendeu? Esqueçam isso. Eu estou disposto a morrer pelo Brasil também, junto com ele. Não vou abandonar. E quem é que não lembra desse outro vídeo aqui, ó? Ai, 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 está chegando a hora. Ai. Quem é que não lembra disso? Quem é que não lembra o quanto que esses caras instigaram e falaram fica na rua e a caneta vai cantar e tá aqui a caneta e parará, 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 parará. Quem é que não lembra disso? No dia 9 de dezembro de 2022, Interceptar tem aqui um áudio, né, do senhor Mauro Cid, que diz o seguinte: boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, o que vem acontecendo é o seguinte: o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Mas ele sabe, ele ainda continua com aquela ideia de que saiu da última reunião, mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. Ele está, cara do agro, são alguns deputados, né? Então, pressão que ele tem recebido é muito grande. E hoje, o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Aquelas considerandos que o senhor viu, né? Provavelmente considerações, né? Que o senhor viu, e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? E o que ele comentou de falar com o general Teófilo, na verdade, ele quer conversar. Ou seja, o próprio Cid está falando, o presidente alterou o decreto. Vamos lá, porque se não for, se a força não incendiar, é o status que mantém aí como que estava previsto, que estava sendo feito, que estava sendo levado nas reuniões em consideração, tá? Ainda tem outro que diz o seguinte:
Bom dia, general. Sei que o momento não é apropriado, mas só para atualizar o senhor. O presidente vem sendo pressionado aí por vários atores a tomar uma medida mais radical, né? Mas ele ainda tá naquela linha do que foi discutido, que foi conversado com os comandantes, né? E com o ministro da Defesa. Ele entende as consequências do que pode acontecer. E hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante. Fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado, né? E acho que ele teve a ideia de falar com o general Teófilo e conversar. Como ele, né, ele tá muito preso no Alvorada, então é uma maneira dele desabafar e falar um pouco o que ele tá pensando e ouvir, né? Alguém que possa dar, não que possa dar uma solução, mas que, né, eu acho que se não botar pilha, digamos assim, né, se não botar lenha na fogueira, né, ele mantém ali aquela linha que tá sendo tomada inicialmente. Ou seja, meu irmão, se isso aqui, o Bolsonaro mexeu no decreto do golpe. Tinha um decreto. E você vê claramente os caras, não, tem que botar lá na fogueira, não, fiquem nas ruas, não, vão pra cima, e vai ter golpe, vai ter isso, e vai ter aquilo. Nesse mesmo dia, o Bolsonaro faz esse discurso. Você não lembra? Vamos ver. Quantos amigos nós perdemos por falar a verdade para ele? Quantas vezes nós nos irritamos quando alguém diz a verdade para nós? E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Vocês são cidadãos de verdade. Está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Acredito em vocês. Vamos aceitar o nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. Amém. Obrigado a todos. As Forças Armadas vão para onde vocês quiserem. Sem vocês a gente não consegue fazer nada o tempo todo, instigando. Daí, no dia 14/12, né, e você lembra disso, teve um núcleo que começou a falar, não, nós temos que ficar virando general, temos que fazer processão general. Olha a mensagem do Braga Neto. Olha aqui, ó. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Aí ele responde. Então vamos continuar na pressão e se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão. Né? E ainda diz o seguinte, enfrente a residência do general Freire Gomes agora. Então eles estavam lá falando, vamos fazer pressão para os generais aderirem e a gente dá um golpe de Estado. Inclusive, tá? Você vê como a conta toda fecha. Aquela história da BIM paralela, que monitorou um monte de gente, sabe para que era? Para que se eles fossem dar o golpe de Estado, eles soubessem onde estava cada pessoa que eles tinham que prender. Olha essa mensagem aqui de dezembro, tá? De 2022. E aí vai ou não vai? Dia a dia, como estão indo? Estão sendo construídas? O papo foi bom? O dia a dia vai chegar dia 12, kkkk, que é o dia que eles queriam prender o Alexandre de Moraes, né? Ainda não acabou, mas ele quer fazer desde que o presidente assine, né? E aí começa, trabalhando algo, viajou para São Paulo hoje, retorna amanhã na segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília para posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, que souber, né, lhe informo. Isso aqui é a agenda do Alexandre de Moraes. Olha a outra aqui, ó. Para onde anda a professora? Professora Alexandre de Moraes. Informação que foi para uma escola em São Paulo ontem. E tem previsão de volta somente para o início do ano letivo. Apesar de ter a previsão do período de recuperação, tem dúvida. E aí o que acontece no dia 31 de dezembro de 2022, depois de tudo isso que você viu? É patriota do caminhão, é indo pra pneu, é discurso que as Forças Armadas vão onde vocês quiserem, é live pra caramba, é gato lebre, ornitorrinco, lesma, é o Paulo Figueiredo fazendo pressão. Depois tudo, sabe o que o Bolsonaro fez dia 31 de dezembro de 2022? Ele pegou um avião e foi pra Flórida. Ele pegou um avião e foi pra Flórida. E aí, o que acontece, né? Dia 8 de janeiro, tem o famoso dia 8 de janeiro. Dia 10 de janeiro, tem uma busca e apreensão na casa do Anderson Torres. E eles encontram uma minuta de golpe lá. Lembra disso? No dia 10 de janeiro de 2023, encontraram uma minuta de golpe na casa do Anderson. Como é que o cara me deixa um negócio desse lá? Bom, vamos lá. Dia 3 de maio de 2023, o Coronel Cid é preso, né? Eles fazem uma busca e apreensão na casa do Cid.
pegam o computador dele com esse vídeo da reunião que eu te falei, né, do Bolsonaro falando que não, pô, o Lula vai ganhar a eleição e não sei o quê, prendem o Cid, e aí o Cid no dia 7 de setembro de 2023 fecha um acordo de delação com a Polícia Federal, autorizado pelo Moraes, que leva a toda essa operação que nós estamos vendo hoje. E aí na operação de hoje, pra você ver o que eu tô te falando, tá? Na operação de hoje, os caras vão na sede do PL e eles conseguem achar na sede do PL, depois de toda essa timeline que eu te falei, eles conseguem achar no PL uma outra minuta de golpe. Como é que pode? Como é que pode? Um recebe a polícia, desmaia. O outro deixa a minuta de golpe em casa. O outro deixa a minuta de golpe na sede do PL. Meu Deus do céu! São esses caras os especialistas em estratégia do Brasil, cara? Como é que pode? E aí, depois disso, né, teve o discurso do Mourão, um discurso duro, tá? Dizendo que não, que é um absurdo o que tá acontecendo, isso não justifica e tarará, tarará. Só que o ministro da Defesa disse o seguinte, não, as Forças Armadas têm que cumprir a decisão do Alexandre de Moraes. Tá? Então isso não vai escalar pra nada, e eu acho que é por isso, inclusive, que não teve golpe nenhum, porque você fala, tem, sei lá, 10 generais aqui, ou sei lá, tem o cara da Marinha, tem o cara que quer dar o golpe, tá, você tem mais de 5 mil generais no Brasil, que estão aposentados, com o dinheiro e a previdência lá da família deles toda garantida. Você acha que eles querem abrir mão disso pra arriscar ter que matar policial de Estado, né, policial militar de Estado, pra dar um golpe, pra administrar o Brasil? Você tá louco, cara? Você tá louco? Você tá louco? E aí, meu irmão, vem aqui a minha conclusão. Nós só vamos conseguir avançar o nosso país se a gente entender que o Bolsonaro é a última coisa que a oposição precisa. Você quer ver uma coisa? Se teve algo que o Alexandre de Moraes estava precisando para dar uma escalada na arbitrariedade, no autoritarismo, era isso. O que você acha que vai acontecer agora? Quem é que para o Alexandre de Moraes agora? Quem é que para esse homem? Porque agora, meu irmão, agora é o seguinte, tá aprovado. Os caras foram lá, fizeram 8 de janeiro, eu tenho mensagem do Coronel Cid articulando golpe, os caras queriam me prender, os caras queriam me matar, quem é que vai parar esse cara agora? Porque em nome da democracia, da defesa da democracia, agora vai poder fazer tudo. E a gente fica aqui, tá? Num discurso difícil, porque a gente quer combater o PT, a gente quer combater os excessos do STF, só que a gente não está, assim, mas nem um pouco alinhado com essa direita burra que acredita em Bolsonaro e ainda insiste em solução fácil para problema complexo. Então eu peço pra você o seguinte, deixa no comentário aqui, velho, com essa timeline toda que eu te contei. Você acha que eu tô certo na minha conclusão ou eu tô louco? Me conta aí. Um abraço e vamos questionar tudo.